Fala galera, beleza? Sou Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica como na mecânica. E hoje estamos aqui para falar dos tipos de motores que estão vindo nos carros elétricos. Bora conferir! Galera, estamos passando por um momento completamente maluco. E você ter um diferencial no seu currículo te faz destacar de qualquer outro concorrente que você possa ter. E esse diferencial pode ser um simples curso de AutoCAD. AutoCAD, para vocês terem ideia, tem várias empresas que pedem que você tenha pelo menos o conhecimento dessa ferramenta. Então não perca tempo, clique no link da descrição e te vejo lá. Fala galera, beleza? Pouco popular no Brasil, os carros elétricos eles têm tomado forma desde que o tema principal é a sustentabilidade para a manutenção do nosso planeta. Com isso, os carros elétricos eles têm a primícia de entregar zero emissões, ou seja, zero emissões de gases do efeito estufa, zero emissões de poluentes e zero emissões de ruído, reduzindo drasticamente o impacto no meio ambiente. Diferente dos carros convencionais, os carros elétricos eles são equipados com motores elétricos, já que o seu antecessor era equipado com motor a combustão interna. E esses motores elétricos eles têm a primícia de transformar energia elétrica em energia mecânica ou energia de movimento. E esse processo se dá através da eletricidade e a magnetização. O princípio básico de funcionamento de um motor elétrico é o mesmo que vem sendo utilizado há décadas. Um motor elétrico ele tem dois elementos principais, um estacionário e um giratório. O estacionário, que é o estator, e o giratório, que é o rotor. E eles são anexados em uma carcaça juntamente com os demais elementos que compõem um motor. O funcionamento desse motor, de uma maneira bem simples, tá? Quando a corrente elétrica ela passa por esse motor, cria-se um campo magnético no estator e no rotor. A tendência deles é com que eles se repelem. Nesse momento é onde que ocorre o giro do rotor e assim o motor ele entra em funcionamento. E existem dois modelos de motores que possam ser empregados em diversos tipos de equipamento na indústria, que é o motor de corrente contínua e o motor de corrente alternada. O motor de corrente contínua ele não é tão utilizado em carros elétricos. Por isso, vamos focar apenas no de corrente alternada. Existem três tipos de motores que são utilizados nos veículos elétricos. O primeiro, que é o motor de indução. Esse motor ele tem o melhor custo-benefício em relação aos demais. De maneira bem simples, o seu funcionamento quando o estator ele é energizado, ele induz uma tensão e uma corrente no rotor, por isso que ele se chama motor de indução. Com essa indução, o rotor ele gera o seu próprio campo magnético. Com isso, como o estator já tem um campo magnético e o rotor agora ele tem também, a tendência dos dois campos magnéticos é sincronizar. Com isso, o rotor ele acaba girando porque ele tenta sincronizar o campo magnético dele com o campo magnético do estator. E com isso ele acaba girando e fazendo o veículo se movimentar. Em particular, esse motor ele pode ser instalado num veículo sem a necessidade de um câmbio, no qual onde que precisa realizar as trocas de marcha, porque a aceleração dele é tão suave e constante quando precisa, que ele se torna dispensável, no caso, a instalação de uma transmissão. Ele pode ser instalado direto no eixo ou nas rodas, enfim. Outro motor que é utilizado em carros elétricos é o motor de ímã permanente ou motor síncrono, que é comumente utilizado aí na indústria. Diferente do motor de indução, esse motor, o rotor, ele tende a se sincronizar com o campo magnético do estator. Ou seja, quando aplica-se uma energia nas bobinas do estator,
Ele gera um campo magnético rotativo e como o rotor ele já tem o campo magnético devido aos ímãs permanentes que ele tem, esses campos magnéticos ele tende a se sincronizar, fazendo com que o rotor gire. A grande desvantagem que tem nesse motor em relação aos demais é que ele precisa de um dispositivo de partida. Ele precisa de um empurrãozinho, vamos dizer assim, para começar a girar. É uma grande desvantagem em relação ao de indução. Outro motor que vem sendo utilizado em carros elétricos é o motor de relutância. Esse motor ele tende a juntar o melhor do motor de indução com o melhor do motor de ímã permanente. A única diferença, tá, deste motor para os demais é justamente a construção do rotor. O rotor desse ele é composto por algumas placas magnéticas que são instaladas de forma uma oposta da outra, ou seja, do seu positivo e do seu negativo, fazendo com que esse motor ele se torne magnético. Então assim, o princípio de funcionamento dele é o mesmo de um motor de ímã permanente. Mas esse motor tem diversas desvantagens. E as duas principais é que ele faz muito barulho e ele tem muito problema de controle de velocidade. Não de velocidade do veículo, é de velocidade a rotação do mesmo. Então ele é um pouco delicado de se trabalhar. Vale ressaltar que os fabricantes eles sempre vão disponibilizar o melhor motor para os seus veículos, independente do modelo que seja. Eles sempre vão fazer os cálculos certinho, considerando peso, considerando rotação, considerando velocidade, considerando a carga que ele vai estar disposto a levar para projetar o melhor motor para aquele veículo. Se a gente fazer o comparativo, existe aí um motor que é a gasolina e o motor a diesel, que eles têm, o princípio de funcionamento dele é o mesmo, porém são para as categorias diferentes, que eles exercem funções diferentes. Então, os motores elétricos, eles seguem também as mesmas linhas, porque isso vai conforme o projeto da montadora, beleza? Então, assim, pesquise bem sobre o seu veículo, o motor que ele tem, o torque que ele vai ter, a potência que ele vai te oferecer. Isso tudo tem que ser levado em consideração antes de você fechar a compra de um veículo elétrico. Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!